Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Sim, tudo certo. Beleza. Então, pessoal, hoje a nossa aula. Deixa eu só puxar uma cadeira aqui. Hoje a nossa aula, então, é uma aula um pouco diferente do que a gente vinha fazendo nas demais, né? A ideia hoje é a gente Noite. fazer uma aula demonstrativa. Então, estou aqui com vários instrumentos de medição. A ideia é mostrar para vocês como que a gente usa esses instrumentos, alguns cuidados. E aí, na sequência, vocês já devem ter visto que tem uma atividade lá no Moodle para vocês estarem fazendo depois da aula, né? Então, eu vou começar fazendo essa parte de demonstração para vocês. Acredito que aí a gente vai ficar em torno de uma hora e um pouquinho. E na sequência, vocês daí podem estar, quando a gente finalizar aqui, vocês podem estar fazendo a atividade lá do Moodle, né? Então, eu preparei aqui um adereço para estar mostrando para vocês. Para vocês, como é que aparece a tela aí? Ela aparece grande ou aparece pequena? Tá um zoom muito grande, professor. Pra mim, parecendo pequeno a tela, senhor. Para mim Pois é. aparece só o seletor Para do. cada um ajustar individualmente aí para se adequar a cada um, vai. Clica com o botão direito aí, ou quem tiver por celular, clica nos 3 pontinhos ali e definir reajustar quadro. Então, obrigado pela dica aí. Sim. Você diz nos 3 pontinhos e... Deixa eu ver aqui. Conseguiram aí, pessoal? Sim. No computador clica com o botão direito e é ajustar ao quadro. No celular acredito que deva ser seguro, pressionando, alguma coisa similar. Agora foi. Falou, colega. Então, Rafael, se puder passar de novo a informação aí para o pessoal. Só clicar nas opções aí, no computador, eu acredito que seja de todo mundo o botão direito, no celular mantenha pressionado ou nos 3 pontinhos, não tenho, mas mexendo nas configurações vai conseguir. É a opção ajustar ao quadro, daí ele vai redimensionar, se tiver muito pequeno aí ele vai aumentar, vai ficar ampliado com a tela inteira, só que ele vai centrar, ele vai cortar no centro. Se tiver muito grande, daí ele volta aí o tamanho normal ali com as margens de cada dispositivo. Beleza, então. Pessoal, todo mundo conseguiu, hein? Bom, pessoal, então eu vou começar pelo multímetro, tá? O multímetro, ele é um equipamento que ele tem vários tipos de funções, várias escalas de medição. Então, eu estou aqui com o multímetro da Fluke. Esse multímetro aqui, não sei se vocês lembram que na aula passada eu tinha comentado, ele é um multímetro TrueRMS, nós temos escrito ali em cima, né? TrueRMS. Então, nós temos aqui, inicialmente, o V, né? Representa a tensão elétrica, nós temos tensão alternada, tensão contínua, milivolts, tanto alternado quanto contínuo. Depois nós temos a escala de resistência, continuidade, medição de diodos e capacitores, corrente alternada e corrente contínua. Aqui na parte de baixo, nós temos 3 plugs que a gente pode estar utilizando no multímetro. Isso aqui vocês têm que ter cuidado, porque a gente tem um desses plugs, ele é o comum, então geralmente ele está de cor diferente. Eu estou aqui com outro multímetro de uma outra marca. Esse daqui ele não tem a cor diferente, mas ele tem o COM escrito bem grande na parte central. E aí vocês têm que tomar cuidado, que quando a gente vai fazer a medição de corrente elétrica, que a gente já tinha comentado na aula passada, né? Corrente elétrica a gente liga o multímetro em série.
E aí, então, vocês precisam estar trocando aqui o polo do multímetro para estar utilizando, né? Se vocês vão medir corrente, vocês ligariam aqui, cortaria o fio lá da onde vocês gostariam de medir e conectam as ponteiras. Essas daqui são as ponteiras, então, do multímetro, né? Existem algumas outras ponteiras, mas depois a gente vai estar vendo ali, que é a ponteira tipo jacaré, que ela facilita um pouco, dependendo da atividade que a gente vai estar desenvolvendo. E aí, se vocês vão fazer a medição de tensão ou de qualquer uma das outras grandezas sem ser corrente elétrica, vocês vão colocar aqui nessa outra posição, que aí vocês veem que tem aqui, Professor, ó, não tá aparecendo. o medidor. O outro pessoal, ó, o Rafael tinha passado a dica. Rafael, como é que o pessoal faz aí para aumentar a tela? Eu não sei como é que o senhor botou para gravar, mas se o senhor puder, só bota a parte que você quer focar bem no centro da tela, que daí, indiferente de como tiver o modo, vai aparecer para todo mundo. É só botar bem no centro da gravação. Opa, eu botei o colega no mudo sem querer. Ô, senhor. Agora eu tô enxergando. Só que tá com um zoom. O professor tá mutado. Acho que o professor tá mutado. Aí, agora sim, acho que alguém tinha me colocado no mudo. Desculpa, no mudo. Sor, eu fui tentar botar mais perto a tela e daí eu cliquei. Desculpa. Tranquilo. Agora sim. Então, pessoal, melhorou agora? Consegue enxergar? Sim. 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 Beleza. Alguma coisa? Então, esse aqui então é o plugin que a gente coloca para fazer as demais medições. Vejam que a gente tem ali o símbolo de tensão, de resistência, de continuidade, capacitância aí de diodo. E aí, colocando então no comum e no de tensão, a gente pode estar selecionando qual que é a escala que a gente gostaria de estar fazendo a medição. Vejam que esse meu multímetro aqui, ele é um multímetro já mais robusto, né? Ele é automático, então vejam que eu não preciso colocar nenhuma escala aqui de quantos até quantos volts que eu vou estar medindo, ele faz a seleção automaticamente. A única coisa que eu preciso cuidar é se ele está na escala de AC ou de DC, né? De corrente alternada ou de corrente contínua. Mas ele se ajusta automaticamente ao nível de tensão. Então, eu vou colocar aqui na escala de tensão contínua e eu estou aqui com uma bateria, ó. Então, é uma bateria muito utilizada em alarme residencial. E aí eu vou estar medindo a minha bateria. Vejam, então, ó, 12 volts. Lembre que eu estou lendo medição em corrente contínua, né? Tensão contínua. Vou levantar aqui um pouco o multímetro para ficar melhor para vocês. Você é bateria de moto? Se eu inverter... Oi? Você é bateria de moto? Se é uma de alarme. Ah, de alarme, tá. Obrigado. Isso. Vejam que as minhas ponteiras, elas têm cor. Vejam, preto e vermelho, né? Quando eu ligo o vermelho no positivo e o preto no negativo da minha bateria, ele me mostra ali 12,05 volts. Se eu inverter as minhas ponteiras, vejam só o que acontece. Ele me mostra um valor negativo. Então, isso aqui serve para a gente quando a gente não sabe, né, em alguma fonte de celular, por exemplo, de computador, que a gente gostaria de verificar qual que é o positivo, qual que é o negativo. A gente sabe que o positivo vai ser o que está na ponteira vermelha. E aí o valor da minha tensão vai dar, sem o sinal, o valor de tensão. Mas, lembrando, né, precisa estar conectado corretamente aqui embaixo. O comum com o preto e o valor que seria o positivo no valor de tensão. Outra coisa, então, a minha escala de resistência. Eu não tenho nenhum resistor aqui comigo, mas vejam que ele está mostrando um valor de 0 ali, né? Quando eu encosto uma ponteira na outra, vejam que ele está mostrando aqui 0,3 ohms.
que isso quer dizer? Isso quer dizer que as ponteiras do meu multímetro, elas têm um valor de 0,3 ohms. Ó, eu estou apenas encostando uma ponteira na outra, para fazer a medição de resistência. Então, se eu quero medir a resistência de algum circuito, a resistência de algum resistor, eu coloco na escala de resistência e faço a medição com as ponteiras. Nós temos também a escala de continuidade. A escala de continuidade, se vocês lembram na semana passada, a gente comentou que serve para verificar se o meu circuito ele tem uma continuidade. Então, olha só, eu estou na escala de continuidade, ele não está mostrando nada, ele está mostrando zero, né? No momento em que eu encosto uma ponteira da outra, é como se eu tivesse com o meu circuito fechado, né? Então, olha só. Escutaram o bip? No momento em que eu encosto minhas ponteiras, eu estou com o meu circuito fechado, né? Estou tendo continuidade, ele vai me mostrar o valor de resistência e vai bipar. Se eu pegar, por exemplo, uma chave de fenda metálica, né? Então ela é um condutor. E eu medir aqui a minha chave de fenda, ó, ela vai medir a minha continuidade. O que mais que a gente pode fazer com o circuito, com a parte de continuidade? A gente utiliza muito para fazer as medições em dispositivos, em disjuntores, se ele está funcionando. Então, aqui eu tenho um disjuntor. Aqui eu tenho um outro disjuntor. Lembrando, né? A medição de continuidade, ela é uma medição que a rede não pode estar energizada. Então, eu preciso estar com o meu circuito desenergizado. Se vocês medirem continuidade com o circuito energizado, ele vai queimar o multímetro. Então, olha só. Meu disjuntor aqui está em stop, está desligado. Se eu medir aqui nos polos do meu medidor, não deu nada, ó. Não tenho nenhum bip. No momento em que eu ativo o meu medidor, eu tenho continuidade. Se eu botar aqui no outro polo, tem continuidade. Se eu desligo, paro de ter continuidade. Vou botar no outro polo. Se eu ligo, eu tenho continuidade. Então, essa parte de continuidade do multímetro, ela é muito utilizada para a gente estar verificando disjuntores, contatoras, por exemplo, que são utilizados para fazer a medição de a partida de motor. Então, olha só, não tenho nenhuma continuidade, né? Quando eu aciono a minha contatora, então a gente pode estar verificando se a minha contatora ela está funcionando adequadamente. Claro, eu estou acionando ela aqui de forma manual. O pessoal de automação aí já deve estar imaginando, né, como a gente falou na aula, que a contatora funciona como um relé. Eu alimento ela cria um campo magnético e faz esse movimento. Ela atrai os contatos. Então, eu consigo estar verificando também se o meu circuito, se a minha contatora, ela está funcionando ou não. Deixa eu ver se eu tenho um interruptor aqui, só um segundinho. Olha só, aqui eu tenho um interruptor, claro, são vários, são 6 interruptores, né? Mas isso aqui é a mesma coisa que vocês têm na casa de vocês que liga a lâmpada aí. Na parte de trás, eu tenho os contatos, onde eu coloco a minha fase e o meu retorno. Eu posso estar verificando se o meu interruptor está funcionando. Ó, não tenho nenhuma continuidade. No momento em que eu aciono o meu interruptor, esse interruptor não está muito legal, ó. Vamos ver esse outro aqui. É que pelo vídeo não dá para enxergar, professor. Eu tô tentando acionar ele, mas não tá. Olha só, não está dando continuidade. Tá com problema o meu interruptor, ó. Estou com ele conectado aqui, o meu multímetro.
E estou acionando o interruptor, não está dando continuidade. Tá com muito zoom, Vou botar professor. no... A câmera tá muito próxima da. Eu acho não que tá quem tá conseguindo com enxergar zoom nada. aí e tá pelo computador tem que clicar com a Aqui ficou melhor direita agora. aí. Como é que era? Clicar com a direita Melhorou? e botar preencher Aí, quadro. Melhorou agora, pessoal? Melhorou um pouquinho. Ó, agora, ó, escutem. Quando eu aciono o meu interruptor, ele fecha o contato e dá continuidade no multímetro. A regulagem está para corrente, é isso? Não, em continuidade. Aqui, ó, Tá. meu multímetro está em continuidade. Tá. O interruptor do meio não está funcionando. Olha aqui, ó. Se eu aciono ele, ó, meu multímetro não apita, ó, não tem continuidade no circuito. Ó, ele está com mau contato, ó. Agora parece que voltou ao normal, ó, mas ele está com mau contato, ó. Então, essa função de continuidade do multímetro a gente usa muito para fazer teste em componentes, para verificar se os componentes estão bons ou ruins. Olha esse disjuntor aqui, ó. Ele está desacionado. Sim, Dá para usar para medir trilha de placa eletrônica? Ele sim, consegue dá medir com esse sim. tipo de... Sim, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui para mostrar para vocês. Não vou ter nenhuma placa eletrônica aqui, pessoal. Eu estou aqui na FTEC hoje, em casa eu teria. Mas sim, tu consegue medir trilha de placa eletrônica com a escala de continuidade, sim. Para verificar se a trilha não está falha, né? Se não falhou. Então, justamente é essa a função da continuidade. Tu verificar se se o teu circuito não está interrompido, né? Testar os componentes e etc. Vejam aqui, eu tenho outro modelo de multímetro. Esse modelo de multímetro, eu tenho... agora ele não é mais automático como que eu mostrei anteriormente. Ó. É aquele multímetro mais simplesinho. Deve custar uns 40, 50 reais esse multímetro aqui. Mas eu tenho várias funções. Aqui em cima eu tenho, ó, 600 volts alternado, 200 volts alternado, e depois eu já vou para a corrente, ó. 200 microamperes contínuo, 2 miliamperes contínuo, 20 miliamperes contínuo, 200 miliamperes contínuo e 10 amperes contínuo. Vejam que ele mede somente corrente contínua nesse multímetro, ele não mede nem corrente alternada. Tem aqui também uma escala de temperatura, ó, onde eu posso estar conectando o meu sensor tipo K e medindo a temperatura. Se eu botar a mão aqui no meu sensor, ó, ele vai aquecer. Ó. O que pode acontecer quando a gente usa tipo K aqui? Ligar invertido. E aí, em vez de aquecer, quando eu coloco ele lá no meu processo, ele esfria. Ó. Então tem que tomar cuidado com a polaridade. Esse sensor tipo K aqui, ele é 2 fiozinhos, ó. Não sei se vocês conseguem ver bem ele aí. É só 2 fiozinhos na ponta. E uma bolinha. Acontece dessa bolinha quebrar às vezes nesse sensor aqui. Se ela quebrar, vocês podem cortar o sensor aqui e simplesmente emendar as duas pontas bem emendadinho, que ele vai voltar a fazer as medições de forma correta. Depois eu tenho aqui também escala de continuidade, resistência, tensão contínua, 200 milivolts, 2 milivolts, 20 milivolts, 200 volts, 600 volts. Então essas são as funções que esse meu multímetro aqui mede. Então se eu deixar aqui na escala de continuidade e eu conectar a ponteira dele,
Sempre cuidando, né, pessoal? Se estão conectando no local adequado as ponteiras. Vejam aqui, né? Aqui, esse outro lado aqui é somente para conexão de corrente elétrica. Vejam que tem aqui, ó, 10 amperes. Então, esse lado esquerdo é só para corrente. As demais funções é no lado direito. Vejam só, ó. Estou encostando, ó. Tem continuidade no circuito. Então, mesma coisa, eu posso estar medindo se a minha contatora está funcionando. Se eu quero medir a minha bateria, eu preciso colocar lá na escala de tensão contínua. Bom, eu sei que a minha bateria é de 12 volts, então eu posso colocar sempre na escala mais próxima do valor que eu quero ler, para ter uma resolução melhor. Então eu coloquei em 20 volts, e aí vou ler aqui a tensão na minha bateria, 12,05. Se eu inverter as ponteiras, vejam, menos 12,05. Então isso serve para mim conseguir achar qual que é o positivo e qual que é o negativo do meu circuito, da minha fonte. Se eu for fazer uma medição de tensão, de resistência, ou até mesmo de corrente, que eu não faço ideia quanto que é o valor dessa tensão, eu sempre vou colocar no valor mais alto de escala. Vejam aqui, ó, 600 volts alternado. Então eu não faço a mínima ideia qual que é a tensão dessa tomada que eu vou medir. Então eu coloco na maior escala. E aí eu consigo estar fazendo a medição. Eu estou com algumas tomadas aqui na minha frente. Ó, 232 volts. Se eu fazer essa medição numa escala menor do que é o valor da minha tensão mesmo, eu posso estragar o equipamento. Então, sempre preciso colocar o equipamento na maior escala para fazer a medição. Certo, pessoal? Então, isso tem que tomar muita atenção. Acho que até algum colega tinha comentado de que ele ligava o multímetro na tomada e daí selecionava a escala aqui com ele ligado, né, para fazer a medida. Não pode fazer isso. Vocês correm o risco de queimar o multímetro. Se vocês colocarem na escala de resistência elétrica e colocar na tomada, danifica o equipamento. Então tem que tomar cuidado com a escala, para botar a escala de forma correta, e também com o valor da grandeza, para não estar botando numa grandeza menor no multímetro e medindo uma maior e estar danificando. Outra coisa que tem que tomar atenção é com relação a... Oi, sim. Desculpa te interromper aí. Só uma pergunta. Uma vez eu estava vendo um vídeo, o cara instalou uma torneira elétrica e estava correndo uma voltagem quando tu ligava a água, assim. Aí ele testou com o multímetro, ele ligou uma ponta, ele botou na água e a outra ponta, assim, ele meteu na tomada. Tipo, corria um pouco de voltagem, assim, na água. Claro, não uns passando, tipo, 110 volts, não. Passava um pouco, mas corria na água uma voltagem, tipo assim, uns 5, 7 volts. É normal, né? Será, Tanto em torneira elétrica quanto em chuveiros, é normal tu ter uma pequena fuga de corrente, né, de tensão. Então é por isso que a gente sempre precisa estar conectando terra, né? Imagina, o que é uma resistência, né? Uma resistência é um fio todo enrolado, né? Então tu tens ali um fio de um determinado material nu, sem nenhuma isolação, em contato com a água. Então a chance de tu ter uma fuga de corrente é bem grande, né? Então por isso que a gente sempre precisa estar conectando o sistema de aterramento. Na Europa é proibido fazer instalação de chuveiro elétrico. É proibida a utilização. Tanto por questões energéticas, quanto por questões de segurança. Só gás. Então, claro, o chuveiro é... Oi?
Ah, só gás e caldeira. Justamente por esses dois motivos. Um deles é a segurança, porque imagina tu tá com 220, 127 na tua cabeça ali, né? Sim. E outra é com relação à parte de eficiência energética. Pai, eu fico pensando Então, nessas coisas eu aí. acho que Tá? então eu acho que na primeira aula a gente conversou um pouco sobre isso, né? Questão de aterramento no chuveiro, etc. Então é muito importante ter o sistema de aterramento, principalmente em chuveiro e torneira elétrica. Não parece mesmo uma boa ideia, né? Tu botar, misturar, se tu for olhar mesmo, misturar água e eletricidade só. Pois é. É até meme. Isso é só para quem é brasileiro, tá ligado? Não, mas eu já É. ouvi em algum lugar que o chuveiro elétrico é invenção de brasileiro. É do Brasil, né? Não é para qualquer um. Não é para qualquer um isso aí. Então, pessoal, aqui eu tenho mais um exemplo de multímetro, ó. Nesse caso, ele não tem aquele desenho de alternado e de contínuo, mas está escrito, ó, ACV. Então, o A é de alternate, é de tensão alternada. Então, ó, 250 volts, 200 volts. Esse aqui tá até sem pilha, esse multímetro aqui. Do outro lado, eu tenho o D, de discrete continue volt. Então, o DCV é para fazer medição de tensão contínua. ACV, alternada. Aqui embaixo eu tenho, ó, DCA. Então, é corrente contínua. Então, aos poucos vocês vão pegando. Aqui embaixo a gente vê, ó, amperes, 20 amperes. Então, já dá uma dica aqui, né, da escala para a gente estar selecionando. E aí, vejam que esse meu multímetro aqui, ó, eu tenho um comum, um pino para fazer medição de tensão e resistência, um pino para fazer medição de miliamperes, milicorrente, né? E outro de 20 amperes para fazer medição de correntes maiores. Então, dependendo a escala que vocês vão usar para fazer a medição, vocês têm que colocar a ponteira na posição correta. Então, são 3 exemplos de multímetros que eu trouxe para vocês. Esse daqui da Minipra, o cinzinha, onde não tem o símbolo de alternado e contínua, mas tem as ACV, DCV e DCA. Este outro da Fluke, que ele é automático e é True RMS. O que é esse True RMS, né, pessoal? O multímetro comum, como esses dois aqui, ele faz a medição de tensão para a gente. Mas ele faz a medição de uma tensão de uma senoide perfeita, que é a nossa rede elétrica. Mas nós sabemos de que a rede elétrica em si, ela tem um certo ruído, né? Então, o multímetro True RMS, ele consegue calcular exatamente o valor de tensão considerando esses ruídos. Então, por isso que o valor do multímetro True RMS pode ser diferente desses outros aqui, principalmente quando eu tenho muitos equipamentos, muitos componentes ligados na minha rede que podem estar gerando um ruído na rede. Então, só para nós ter um exemplo aqui, vamos fazer uma medição com o True RMS e o normal na tomada aqui para a gente ver. Vamos ver o que os dois vão mostrar para a gente aqui. Vamos ver se os dois vão medir valores iguais. Vejam só, o True RMS está lendo 235,1 volts. E o outro mais comum está medindo 233 volts. Então, a gente sabe que o True RMS ele considera todas essas imperfeições que tem no sinal da nossa rede. Então, ele dá um valor mais preciso com relação aos outros multímetros. Vejam só, claro, a diferença é pouca, né? Mas eu aqui no laboratório eu estou sem nada ligado na rede. Se eu começo a ligar muitos equipamentos que começa a causar algum tipo de distorção na rede, o meu multímetro comum não vai fazer uma medição adequada. Porque ele considera como se fosse uma senoide perfeita. Diferente do True RMS, que leva em consideração as medições, os ruídos, né, e as distorções da nossa rede. Além dos multímetros,
nós temos os alicate amperímetros. Então, esse modelinho aqui, ele também é um modelo True RMS e ele é um modelo automático também. A única coisa que eu preciso fazer, vejam que ele tem aqui o sinal de contínua e alternada, e aqui ele mostra DC. DC é tensão contínua. AC, tensão alternada. Então, eu preciso selecionar aqui no modo se eu quero alternado e contínuo. E aí, selecionando aqui no modo, eu simplesmente coloco ele na tomada e ele vai fazer a medição. 235.3.4. A mesma coisa no alicate amperímetro nós temos para medição de resistência ou de continuidade. Qual que é a principal diferença do alicate amperímetro? No alicate amperímetro, nós medimos corrente alternada através do nosso alicate. Então, eu vou só terminar de mostrar o outro aqui para vocês, depois eu vou mais adiante ali na bancada e vou mostrar como que a gente faz a medição. Basicamente, eu pego o meu fio e coloco o alicate na volta dele. Apenas um fio. O condutor fase ou o condutor neutro. Geralmente a gente mede no fase, porque o neutro, se for no circuito trifásico, bem balanceado, a corrente é nula. Então, em circuitos que a gente quer medir a corrente, a gente acaba medindo sempre na fase. Então, eu simplesmente abraço o meu condutor e ele vai fazer a medida. Se a minha medida de corrente é muito baixa, o que eu posso fazer? Eu posso estar dando mais que uma volta aqui, ó. Dei 2 voltas com o meu fio agora no meu alicate. E aí, o valor que ele mostrar de corrente, eu divido por 2. Ele vai dobrar o valor. Posso estar novamente passando mais uma vez. 3 voltas. O que vai acontecer com o meu valor de corrente? Vai triplicar de valor. E aqui eu tenho um outro alicate amperímetro mais simples. E este sim tem as escalas também. Então ele não é automático. Então eu tenho aqui uma escala de corrente ACA, então corrente alternada, que eu coloco nessa escala e faço da mesma forma para medir com o alicate. Esses multímetros, ele tem um botãozinho aqui do lado, ó. Esse botãozinho aqui do lado, o nome dele é Peak Hold. Ele serve para medir a corrente de pico de um circuito. Então, por exemplo, se eu faço a partida de um motor, quando eu parto um motor elétrico, ele dá um pico de corrente. Então, eu aciono esse botãozinho, abraço lá o meu condutor fase e faço o acionamento do motor. E aí eu consigo ver qual que é a minha corrente de pico desse meu motor. Então, às vezes, o pessoal quer medir corrente, o valor não, bota lá no condutor e não muda o valor. Tem que dar uma conferida, ver se o peak hold não está acionado. Na sequência, nós temos aqui a medição de tensão elétrica. Então, vamos ver quantos volts nós temos naquela mesma tomada que eu estava medindo antes. Então, ó, agora esse aqui está mostrando o valor de 234 volts. Depois eu tenho de tensão contínua. Vamos ver a nossa bateria. 12.04. Se eu inverter as ponteiras, ele vai me mostrar o sinalzinho de negativo ali na frente. E a continuidade. Assim como no multímetro. A diferença do multímetro para o alicate amperímetro é o alicate mesmo para estar fazendo a medição de corrente alternada. Certo, pessoal? Só esse dá para fazer. Só esse dá para fazer a questão da partida do motor? Só esse da alicate? Sim. Sim, tá. Tu tem que ter a função de peak hold. Veja que esse daqui, ó, ele tem aqui hold, ó, que é para fazer justamente a medição de corrente de pico de motor. Então eu
Quando eu aciono ele aqui, ele aparece um Hzinho ali na minha tela. Ah, sim. Então, para fazer corrente de partida de motor, tem que ser o alicate amperímetro e tem que ativar a função de peak hold. Para Eu vou motor mostrar para corrente vocês ali. alternada ou contínua também? Contínua não. Esse daqui, True RMS, ele mede contínua também no meu alicate, ó. Ele tem aqui a CDC, ó. Ah, tá. Mas é difícil o multímetro que mede, é só esses mais os True RMS mesmo. Esse outro mais simplesinho, que esse daqui deve custar uns R$ 150, ele não tem essa função, ó. É somente corrente alternada. Certo. Obrigado. Então vai depender do tipo de multímetro. Diferente dos multímetros do multímetro, né? O multímetro ele mede corrente contínua. Somente contínua, esse aqui. E aí eu preciso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar o meu fio lá e conectar o meu multímetro em série com o meu circuito. Não é simplesmente colocar as ponteiras lá e ele vai medir a corrente. Eu preciso cortar e passar a corrente elétrica pelo meu multímetro. Eu corto o fio, coloco a ponteira vermelha de um lado e a ponteira preta de outro. E aí a minha corrente elétrica passa por dentro do meu multímetro e aí eu consigo estar medindo. Esse outro aqui, ó, que é True RMS, ele mede tanto contínuo quanto alternada a corrente, ó. Mas ele não tem um alicate. Então eu preciso cortar o meu circuito e aí tá passando pelas ponteiras, né, passando por dentro do multímetro para ele fazer a medição. Então o multímetro que mede corrente, a única forma de fazer a medição da corrente é interrompendo o circuito, cortando ele e conectando as ponteiras uma de cada lado. Ou seja, estaríamos conectando nosso multímetro em série. Diferente do alicate amperímetro, que basta abraçar o condutor que ele vai medir a corrente elétrica. Então, eu tô com o meu telefone amarrado aqui, porque eu tô passando pelo telefone para vocês, porque a câmera fica invertida do computador, da webcam. Eu vou trocar aqui, eu vou levar ele ali do lado onde eu tenho um motorzinho, que eu vou mostrar para vocês o tacômetro funcionando, para a gente medir a corrente elétrica. Pessoal, é importante que vocês sigam, né, protocolo de segurança quando vão estar fazendo medições com circuito energizado. Então, no mínimo, vocês precisam estar utilizando uma luva, de preferência emborrachada, e o óculos de proteção, para não ter nenhum problema de acabar tomando um choque, uma vez que o circuito está energizado. O que eu tenho aqui, ó? Eu acabei abrindo, o pessoal da FTEC vai me matar quando eles verem isso aqui. Mas eu acabei abrindo ali uma tomada para deixar o condutor fase aqui para fora, ó. E aí eu liguei uma bombinha de vácuo que tinha aqui na FTEC, abri aqui a parte que eu vou mostrar para vocês o rotâmetro. Então eu vou conectar lá o meu alicate amperímetro, vou colocar ele na escala de corrente alternada. Vejam onde que ele está mostrando um valor ali de aproximadamente 0,2 amperes, que seria o zero, né, o offset do meu equipamento. E aí eu vou acionar o meu equipamento. Então, vocês viram que eu tenho ali uma corrente de aproximadamente 0,8 amperes nessa bombinha. Eu vou ativar a função de hold dele para a gente ver quantos amperes vai dar de pico quando eu partir a minha bombinha. Parece que não funcionou muito bem, ficou 0,18. Vamos tentar de novo. O hold desse meu multímetro aqui, desse meu alicate amperímetro, não está funcionando bem. Deixa eu pegar o outro lá. Vamos ver com esse outro aqui. Vou ativar a função hold. Oi, sim. Uma dúvida. A atividade será aberta às 8 horas da noite? Sim. Só após a aula. Tá, beleza, obrigado. Vou ligar agora minha bombinha para ver. Ó.
Viram? Ó, ele registrou um valor de 4,2 amperes de pico, ó, na partida da minha bomba. Se eu desativar minha função de peak hold, ele voltou a zero. Agora eu vou medir a corrente da minha bomba em funcionamento normal. Em torno de 0,7 amperes, aproximadamente. Então, a função de peak hold serve para a gente estar fazendo essa medição de corrente da partida do nosso motor ou de algum determinado circuito. E viram, né, pessoal? Eu coloquei apenas um condutor, ó. Apenas a fase está em torno do meu alicate amperímetro. Se eu colocar os dois condutores, a fase mais o neutro ou a fase mais o terra, as correntes vão se anular, porque é um circuito fechado, né? Como a gente viu na aula. Então, as correntes dão uma para cada sentido, elas vão se anular, e aí o equipamento não vai medir da forma adequada. Certo, pessoal? Alguma pergunta com relação à medição de corrente do alicate amperímetro ou do multímetro? Não, na parte não. Estava tirando minha luva aqui. Bom, então, com relação à medição de rotação, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um tacômetro, que é esse equipamento aqui, ó. Ele tem aqui um selinho de calibração dele. Aqui ele tem uma lente ótica e tem algumas medições de grandeza aqui. Então, veja, professor, RPM por... Oi, sim. Desculpa, eu cheguei agora na aula, tá? Eu estava no fechamento da empresa aqui, não consegui sair antes. Eu tenho só uma dúvida. Como utilizar a ferramenta? No amperímetro ali, ou no multímetro que tem a parte do amperímetro, como que se usa aquela parte do alicate superior lá? Vamos lá, era isso que eu estava mostrando para o pessoal aqui. Só um segundinho, que eu tinha explicado para o pessoal, eu estava com uma luva aqui, porque para medir a parte de corrente elétrica, eu preciso estar com o meu circuito energizado, certo? E aí, certo. Eu vou abraçar apenas um condutor do meu circuito. Então, eu deixei fora aqui, eu estou aqui na FTEC hoje, eu deixei fora aqui um condutor, ó, da minha tomada. Tá? Aí, para medição de corrente, eu tenho duas opções. Eu tenho a medição de corrente normal, em pleno funcionamento, ou a medição de corrente de pico, que é esse botãozinho aqui do lado, que é o peak hold. Tá? Então, eu abraço o meu condutor e ele já vai estar medindo o valor de corrente. Eu vou acionar, eu estou com uma bombinha aqui, eu vou acionar ela e você visualiza aí o valor de corrente, ó. Uhum. Perfeito. E em torno de 0,7 amperes. Tá, e aí, então é só abraçar o fio. Sim, um único condutor. Tá. Não interessa se é positivo ou negativo. O ideal é medir a fase, o positivo, que seria o fio positivo, né? Tá, perfeito. Se eu quiser medir a minha corrente de pico, eu aciono o botãozinho aqui do lado, faço a partida do meu motor e ele registra para mim o meu valor de pico do meu motor, 4,28 amperes. Tá, muito obrigado, desculpa ter interrompido. A gente não consegue usar no cabo do equipamento, professor. Por exemplo, sei lá, fazer alguma conta para descontar ali, porque ele vai pegar o fase e neutro juntos, né? Não tem como. Tem que abraçar apenas um condutor. Tá. Não, é que daí complica quando não tem acesso ali na tomada. Né? Sim, exatamente. O ideal é sempre tem que ter o acesso, senão tu não consegue. Foi o que eu fiz aqui, né? Eu acabei desmontando ali a tomada para poder medir a corrente da bombinha, porque ela tem um cabo PP, né? Ele é junto aqui. Né? Bom, pessoal. Oi. Sim. Tanta diferença, esse motor é tanta diferença de partida, assim, porque se é 220 aí que o senhor está usando? Sim, é 220. Geralmente a gente fala que a corrente ela dá em torno de 3 a 7 vezes o valor da corrente nominal do motor. Pois é, porque se fizesse conta rápida... Oi, desculpa.
Sim, não, geralmente a gente tem, na partida é um pico bem alto, só que isso são milésimos de segundo, né? Que acaba dando esse pico de corrente. Dá 1000 para 100 watts, praticamente. Tem uma diferença considerável quando a gente parte um motor. E isso que olha o tamanho que é a minha bomba, né? Olha aqui a minha mão, para fazer uma comparação. É uma bombinha bem pequenininha. 1/6, você vê, ó. É uma bombinha bem pequenininha mesmo. É uma bombinha de vácuo. Se eu tenho um equipamento muito grande, a gente faz algumas partidas diferentes, né? A gente não faz partida direta. A gente usa algumas outras ferramentas de partida de motor para suavizar justamente esse pico. E quando tu liga, né? Dependendo da empresa, tu liga, chega a dar aquela piscada na lâmpada, né? No momento da partida. Aqui na minha empresa, aqui, quando a gente liga as policortes, tem duas, né? Dá um pico de energia assim, até não poder mais, né? Chega até as impressoras, isso chega a cair, né? Sim. Porque realmente é bem grande, é considerável a diferença da corrente nominal do motor para a corrente de pico. E é linear isso aí? Tipo, o de 100 deu 1000, o de 1000 vai dar 10.000 de pico? Não é linear. Não é linear, depende o que tu tem de carga também, se tu tá com carga ou sem carga, se tá vazio o teu motor. Beleza. Esses casos também, motores de esteira, o pessoal tenta fazer uma partida estrela-triângulo para suavizar também o pico de corrente, né? Exatamente, ou estrela triângulo, ou utiliza soft starter, inversor de frequência, chave compensadora. São alguns exemplos de como suavizar a partida de motores de grande porte. Pessoal, aqui tem um outro exemplo de equipamento que é o tacômetro. Então, o tacômetro ele é utilizado para fazer a medição de rotação de motores. Então, eu tenho aqui algumas seleções. Olha, é um tacômetro que ele funciona por contato e e sem contato, que seria por laser, né? Por infravermelho. Então, eu seleciono se eu vou usar com contato ou por laser e coloco a parte superior no meu motor. Se eu vou utilizar com contato, eu preciso acoplar essa outra ponteira aqui, ó. Eu vou acoplar minha ponteira aqui no meu tacômetro e aí eu vou colocar ela no eixo do meu motor para fazer a medição de rotação. Eu vou ligar aqui e vou mostrar para vocês. Vou selecionar aqui contato e aí eu aperto esse botãozinho lateral aqui nesse modelo, ó, para ele estar ligando e fazendo a medição. Eu vou mostrar para vocês porque a bombinha faz um pouco de barulho, aí depois a gente conversa mais um pouco. Então a parte de contato, ele geralmente vem com essa ponteirinha aqui, que tem uma borrachinha, tem algumas outras aqui, ó, alguns outros modelos de ponteirinhas, que também tem uma borrachinha, que serve para tá auxiliando, né, para fazer a medição por contato. Se eu for fazer a medição sem contato, eu desacoplo essa ponteira, aí ele vai ficar apenas com a parte aqui do infravermelho, né? Então ele emite uma luz mesmo para fazer a medição. Só que eu preciso ter um ponto de referência. Então veja que eu colei uma fita isolante aqui no meu eixo do meu motor, ó. A medição nesse motor aqui, essa ventoinha me atrapalha um pouco porque eu tenho essas outras aletas aqui do ventiladorzinho. Então vocês vão ver que eu preciso acertar aqui a posição para conseguir fazer a medição de forma correta. Se eu não tenho isso aqui, se eu estou medindo apenas no eixo, é bem mais fácil de fazer a medição. Tu mal mira ali o equipamento e tu já consegue estar medindo. Então eu vou trocar aqui para foto, né, que é a parte de laser do meu tacômetro. E vou fazer a medição.
Então, viram como é ruim de eu conseguir posicionar aqui o meu tacômetro para estar pegando certinho aqui, sem que as aletas não atrapalhassem, né? Mas ele mostrou exatamente o mesmo valor, tanto com contato quanto utilizando a parte de laser. Então, é um exemplo de tacômetro, né? Para a gente estar usando aí para fazer medições de rotação. Outra coisa que é importante nos instrumentos de medida, né? Lá no meus multímetros são equipamentos mais simples, né? Eu não tenho... Oi? Entendeu? Ele está muito baixo. Ele abre e fecha. Desculpa, não consegui entender. Alguém falou alguma coisa? Não. Pessoal, acho que alguém está com o microfone ligado aí. Então aqui, ó, esse meu equipamento, esse meu tacômetro eu uso para fazer calibração da rotação de motores. E aí eu tenho aqui uma etiqueta de calibração nele. Essa etiqueta ele tem a data que ele foi calibrado, dia 28 de maio de 2021, e a data da próxima, que é maio de 2023. Então é um equipamento controlado, né? Eu tenho aqui até uma tag para ele, ó. E eu utilizo ele para fazer a calibração de rotação de motores. É um equipamento relativamente barato, né? O que acaba sendo mais caro ainda é a parte de calibração. Pessoal, com relação ao tacômetro, alguma dúvida? Alguma pergunta? Indo adiante, então, eu trouxe aqui também hoje para mostrar para vocês um anemômetro. Então, se vocês lembram da nossa aula, o anemômetro ele é utilizado para fazer a medição de velocidade do ar. Então, como funciona esse equipamento, né? Esse equipamento aqui em específico, eu tinha mostrado para vocês vários modelos, né? Ele é um termômetro de fio quente. Então, aqui está o sensor dele, ó, protegido, ele tem uma proteção em torno do sensor, porque ele é muito sensível, o sensor. Eu puxo essa minha proteção e ali dentro está o sensorzinho, ó, que faz a medição da velocidade do ar. E aí, esse meu equipamento, ele mede tanto a velocidade do ar quanto temperatura. Veja ali, ele está medindo 0,14, que provavelmente é o zero do meu sensor. Metros por segundo, eu tenho como mudar a minha escala, eu tenho como fazer o meu zero aqui. Não. E a minha medição de temperatura. E aí eu coloco esse equipamento aqui, o sensorzinho, dentro de uma exaustão, embaixo de alguma capela. Então eu vou soprar ele aqui, ó, e vocês vão ver que ele já vai começar a medir, ó. Então ele é um equipamento para fazer a medição de velocidade do ar. O pessoal da mecânica aí, né, que acaba trabalhando mais com esses projetos de capela, de exaustões, é que usa bastante esse tipo de equipamento aqui. Ele é um equipamento então utilizado para fazer a medição de velocidade do ar. Vejam que eu tenho aqui, ó, uma etiqueta escrito não tocar no sensor. Esse sensor do anemômetro, ele é muito sensível. Então, se eu tocar no sensor, eu posso estar danificando ele. Outra coisa que esse meu equipamento tem aqui, ó, ele desloca o cabo dele, ó, para mim poder aumentar o cabo, para colocar daqui um pouco próximo ao motor de uma exaustão, alguma coisa assim, para estar fazendo a medição da velocidade do ar. É muito importante que esse equipamento ele esteja sempre com o sensorzinho dele aqui fechado, né, para não danificar o sensorzinho. Então acontece muito do pessoal pega esse equipamento aqui, às vezes acaba tocando no sensor e a própria gordura da mão pode estar danificando o sensor dele. E aí não tem o que fazer, é obrigado a trocar toda a sonda, né? A gente chama essa parte aqui desses instrumentos, tanto do anemômetro quanto um termômetro, a gente chama de sonda. Então é onde está o sensor que faz a conversão da grandeza física para um sinal elétrico, né? E essa outra parte aqui, então, é o meu ou o mostrador ou o meu display que a gente utiliza para estar verificando, então, o valor da medida.
Esse equipamento ele também tem uma calibração, esse aqui foi calibrado em 2019. Ele é um equipamento relativamente novo, ele ainda não foi para sua próxima calibração, foi usado poucas vezes também. E a gente utiliza esse equipamento aqui para fazer justamente isso, verificar a velocidade de ar das capelas, das exaustões. Como o pessoal acaba trabalhando com produto químico, eu preciso ter um fluxo de ar mínimo dentro dessas minhas capelas para estar conseguindo garantir a segurança dos técnicos, dos analistas e dos operadores que trabalham naquela capela. Certo, pessoal? Alguma pergunta com relação ao anemômetro? Adiante aqui, já deixei montado para vocês um megômetro. O que é um megômetro, né? Se vocês derem uma olhada já aqui no equipamento, vocês vão ver que tem, mega ohms. Então, ele é um equipamento que mede altos valores de resistência elétrica. Esse equipamento aqui ele é utilizado para fazer verificação de isolação, basicamente, tanto em motores quanto em transformadores. Os transformadores de subestações de empresa, eles precisam ser megados, que a gente chama, né? Periodicamente, para verificar se não tem nenhum tipo de falha de isolação que possa vir a ocasionar um curto-circuito e dar algum problema nas instalações. E também para verificar isolamento de motores. Então, eu estou com um motor aqui. Vejam que aqui eu tenho os terminais do meu motor. Então, é um motor trifásico de 6 fios. Aqui. Tá aqui a plaquinha do motor. Motorzinho bem pequenininho. 1/6 de CV. E aí eu posso verificar se eu tenho algum curto entre as bobinas internas do meu motor e a carcaça dele. Então eu posso estar conectando ele em alguma parte, de preferência que não seja pintada, né? E aí o que esse meu equipamento ele faz? Ele injeta uma tensão elétrica alta de 1000 volts, 500 volts ou 250 volts. E ele verifica, então, qual o valor de resistência, para a gente verificar se nós temos alguma falha de isolação ou não. E aí eu ligo o meu equipamento no power, seleciono o meu valor de tensão e eu aperto aqui nesse botão para verificar. Vejam que nem mexeu o valor lá em cima. Ó. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou com uma... Tá muito... Tem que afastar um pouquinho, eu acho. Tá muito próximo, não conseguimos ver. Tá melhorando. Não o visor. Então... Aperta o botão direito na tela e bota ajustar o quadro. Às vezes é só a configuração ali do Teams. Ele ajusta. Só apertar no centro da tela com o da direita e botar ajustar ao quadro. Professor, você colocou um cabo na carcaça e o outro colocou aonde? E o outro eu coloquei num dos fios das bobinas. Ó, na carcaça. Na alimentação? Isso, na alimentação é que o motor ele possui 3 bobinados internamente, né? Então por isso que ele tem 6 fios. Eu coloquei em um dos fios aqui, um dos bobinados. Pode ser onde seria a alimentação, né? Aham. O que a gente geralmente faz quando a gente quer medir a isolação entre as bobinas e a carcaça? A gente curto-circuita as 3 bobinas. Então, vejam só, eu emendei os fios das 3 bobinas. E aí eu meço entre as bobinas e a carcaça. Então, aqui eu vou estar verificando se o meu motor ele tem curto em alguma das bobinas com relação à carcaça. E aí você falou, tá medindo a resistência, professor? Sim, a resistência. Tá, no multímetro também tem resistência, né? Sim, tem resistência, só que o multímetro, ele não vai pegar essa falha de isolação, porque pode ser uma falha de isolação muito pequena. Ah, entendi. Ele é mais, esse megômetro é mais sensível, no caso. Sim, exatamente. Esse equipamento, ele é exclusivo para fazer medição de falha de isolação. Então, ele injeta uma tensão bem alta, ele injeta 1000 volts nas minhas ponteiras ali, para estar fazendo a medição. Ô, professor. Enquanto que o... Sim. Mas até para testar também não dá para fazer pela contínua?
Para ver se está aberta a isolação das bobinas? Sim, dá para fazer, só que, como eu disse, se tu tens uma falha de isolação muito pequena, não vai pegar. E esse equipamento aqui pega. Qualquer tipo de falha de isolação que tiver, esse cara aqui vai pegar. E o multímetro, para ele pegar, já tem que estar o fio encostando na carcaça. Tem que ter saído toda a isolação do fio e ele está encostando na carcaça. Então, esse equipamento ele é dedicado para fazer esse tipo de medição de isolamento. O multímetro dá para fazer? Dá. Ele quebra um galho. Mas ele não é o equipamento apropriado para fazer esse tipo de medição. Professor, o senhor comentou que ele injeta 1000 volts, né? Sim, tem aqui, ó. 1.500 ou 250. É alto, né? Por isso que ele consegue pegar qualquer tipo de falha de isolação que tiver, ele vai pegar, porque por Mas mínima que seja... esse aparelho não tá ligado na tomada, né? Não, ele tem só uma bateria. Uma bateria, né? Como é que é o nome dele mesmo? Megômetro. Megômetro. Tá. Isso, Obrigado. na apresentação da aula passada ele tá lá. Então, eu seleciono meu valor de tensão e aperto um push aqui, o botãozinho, ó. Veja onde que ele mexeu o valor, mas ele continuou mostrando o valor de infinito. Quando ele mostra esse valor 1, qualquer dispositivo, tanto um multímetro, ou ele vai mostrar 0, né? Vocês veem que ele não está medindo, a gente diz que o valor foi a infinito, ou seja, é muito alta, nesse caso aqui, a resistência que o equipamento não está detectando. Se eu medir aqui, ó, eu vou trocar. Bom, entre a carcaça e as bobinas eu não tenho nenhum tipo de falha. Se eu botar aqui na bobina, ó, conectei no outro lado da bobina. Bobina é como se fosse um fio, né? Tem um início e um fim. E eu verificar, olha só, mediu 0, ó. Ou seja, é como se eu tivesse um curto, mas não é um curto, eu estou medindo o início e o fim da bobina. Então ele tem 0 de resistência entre o início e o fim da minha bobina. Então, para mim estar verificando entre as bobinas, né, eu preciso olhar a ligação do meu motor lá, ó, Vejam só, cada risquinho desses daqui é uma bobina, ó. W2 e o 1 é uma bobina, o 2 V1 é outra bobina, V2 W1 é outra bobina. Se eu colocar aqui entre o 2 e o meu W1, que são bobinas diferentes, olha só, conectei em duas bobinas diferentes. E eu testar, ele não tem nenhum valor de resistência, ou seja, está bem isolado entre as bobinas. E é isso que a gente faz nos transformadores também, esses industriais, residenciais menores, né? Existe uma norma para fazer esse tipo de medição aqui, tu tem que checar todas as possibilidades entre bobinas e entre as bobinas e a carcaça para verificar se a isolação está adequada ou não. Professor. Alguma dúvida, pessoal, com relação... Sim, pode falar. Uma dúvida, se tu falou 1000 volts, né? O motor, ele é normalmente 380 volts, ele não danifica, eu sei que ele serve para isso, né? Mas ele não danifica o motor nem nada com esse tipo de medição? Não tem chance de queimar danifica. ou abrir quase nem nada? Não, porque tu não está colocando todas as bobinas, né? Tu está colocando entre carcaça e uma bobina ou entre bobinas, então tu não está ligando o motor. O motor, veja que ele está até desligado aqui a ligação dele, 380 ou 220, né? Então ele não danifica, ele já é para fazer esse tipo de medição mesmo, né? O instrumento. É diferente porque se a gente fosse ligar esse motor, por exemplo, em 380, né? Eu curto-circuitaria aqui as esses três condutores e colocaria as 3 fases aqui. Então, com esse equipamento aqui, eu não estou fechando o circuito, né? Não tem como eu danificar o meu equipamento. Eu só não entendi, professor, quando que eu vou usar 1000, 500 ou 250? Existe uma norma, tá? Para fazer, dependendo do instrumento, do equipamento que tu vai usar, se é um transformador, se é um motor. O que acontece, né? A norma vai te dizer assim, tu vai checar o teu motor
com uma resistência de 500 volts. Aí tu testa com os teus 500 volts. Se der problema com os teus 500 volts, isso é como se fosse a escala do multímetro, né? Tu consegue reduzir, aumentar ou diminuir. Se a tua norma está dizendo para te testar com 500, tu testou com 1000 e não deu nenhum tipo de falha de isolação, show de bola, teu equipamento está ótimo. Quanto maior a tua tensão, mais tu força, né? A menor falha vai aparecer quando tu tiver um valor maior de tensão. Mas Então se eu quiser usar sempre no 1000, não tem problema. Não, mas aí tu pode, dependendo do teu circuito, tu mede em 1000 e tu vai ver que ele tem alguma falha. Mas aí a tua norma está dizendo para te aplicar 500, e aí em 1000 tá dando falha. Mas por quê, né? Porque os 1000 força mais a tua falha, né? Ele força tu enxergar a tua falha no teu circuito. Então, por isso que tem que sempre tentar trabalhar na tensão adequada conforme a norma que tu tá verificando, né? Tu pode estar botando 1000 e verificando uma falha, mas a tua norma diz para te usar 500, aí tu bota em 500 e tu não vê falha nenhuma. É como se tu forçasse mais o teu circuito, né? Quanto maior a tensão, mais tu força o teu circuito para te verificar uma falha menor, né? Certo, pessoal? Alguma dúvida ainda? Bom, aqui do outro lado, eu já deixei ligado. Esse equipamento a gente chama de osciloscópio. Esse equipamento ele é utilizado para fazer a medição de sinais elétricos. Então aqui eu tenho um analógico e aqui eu tenho um digital. O que acontece, né? A nossa rede elétrica, por exemplo, ela tem um valor de tensão de 220 volts e um valor de frequência de 60 Hz, né? Então, o sinal da minha rede elétrica é muito parecido com isso aqui. Eu estou exatamente com 60 Hz aqui no meu osciloscópio. Bom, mas o que acontece, né? Minha rede elétrica, se eu tenho algum ruído, alguma coisa, ela distorce, tanto para um lado quanto para o outro. Pode aparecer algumas imperfeições. Aqui o meu sinal ele está bem perfeitinho, né? O que eu fiz aqui, né? Acabou que eu acabei esquecendo de trazer um transformador aqui para colocar, para medir. Esse meu equipamento ele não mede 220 volts. Então eu usei um gerador de funções, que é esse outro equipamento aqui. O gerador de funções eu consigo selecionar quanto eu quero de frequência. Então eu estou com 61 Hz aproximadamente. Quanto eu quero de tensão. Estou aqui com 4.6. E qual o tipo de onda que eu quero. Então, por exemplo, eu estou com uma onda senoidal, que é a onda da nossa rede elétrica. Eu vou mudar minha onda. Veja só, agora eu estou com uma onda quadrada. Agora eu estou com uma onda triangular ou dentes de serra. E aí aqui eu voltei para minha senoide. Então são diferentes tipos de onda que eu consigo estar injetando, diferentes frequências e diferentes valores de tensão com esse meu equipamento. Ele é utilizado basicamente para a gente trabalhar com circuitos analógicos para verificar o sinal que está entrando, que está saindo do meu conversor. E aqui desse lado, eu tenho um analógico, que ele está medindo a mesma coisa que o digital. Bom, mas o que é cada um desses risquinhos que eu tenho aqui, né? Como que eu interpreto isso aqui? O eixo Y, o eixo X, eu trabalho com a minha frequência. Ou seja, a minha frequência é de aqui 61 Hz. Mas como que eu sei se tem 61 Hz aqui, né? No caso do analógico, eu verifico aqui esse botão que é a nossa escala. Então eu tenho aqui, ó, ele está em tempo, né? Vejam só, segundos por divisão. Então eu estou em 5 milissegundos
por divisão. Isso quer dizer que cada um desses quadrados aqui da minha tela corresponde a 5 milissegundos. Então, eu tenho 5, 10, 15 e meio, 17 milissegundos aproximadamente entre o início e o fim do meu período. Então, o meu período é quando a minha onda começa, termina e começa a se repetir novamente, né? Se eu olhar para essa outra aqui, ó, ela veio, começou, desceu, subiu. Quando chegou nesse ponto, ela começou novamente. Então, isso aqui é o período da minha onda. Então, existe uma formulazinha que a gente usa para calcular frequência e tempo, que é a frequência é igual a 1 sobre o meu período. O meu período é dado em segundos e a minha frequência em hertz. Então, se vocês dividirem 1 por 17 milissegundos, vai dar em torno aí de 60 Hz, que é a frequência que eu tenho aqui no meu osciloscópio. No meu eixo Y, eu tenho os valores de tensão. E aí eu olho aqui para o meu botãozinho de tensão elétrica. Então eu tenho volts por divisão. E ele está selecionado em 2 volts por divisão. Então cada quadradinho corresponde a 2 volts. Então eu tenho aqui 2, quase 4 volts de pico, ou seja, do meu ponto zero até o meu pico máximo. Quase 4 volts. Quanto que eu tenho de pico a pico? O que seria de pico a pico, né? Do meu pico superior até o meu pico inferior. Então eu teria 2, 4, 6, 8 volts de pico a pico. Nesse meu sinal aqui. Então isso eu ajusto aqui na minha escala de tensão. Vejam que se eu aumentar a minha escala, né, botar para 5 volts por divisão, o meu sinal ele diminui, porque agora eu tenho 5 em um quadradinho, em uma divisão. Olha só, quando eu aumento e diminuo. É a mesma coisa no meu período, se eu aumentar e diminuir ele, ó. Então eu vou ficando com o meu sinal maior ou menor. E a mesma coisa acontece aqui no digital. Qual que é a grande sacada, né? Aqui no analógico eu tenho tudo isso aqui analógico. Então eu preciso estar configurando aqui, calibrando para encontrar o meu sinal. Então muitas vezes eu estou com o meu sinal aqui, ele vai estar se mexendo, eu não vou conseguir visualizar. Então olha só, aqui ó, sumiu, ó. Eu vou mexer apenas na intensidade. Ó, foco, posição. Então ele é totalmente analógico. Ó, posição aqui no eixo Y. Isso ajuda para que a gente consiga colocar aqui, ó, exatamente no início, para a gente verificar quanto que é um período. Essa aqui é a ponteira dele, então a gente tem 2 canais. Todo o osciloscópio mais simples, ele vai ter sempre 2 canais. Então eu estou apenas usando o canal 1, então eu tenho um único sinal aqui. Mas eu poderia estar utilizando outro canal com um sinal diferente. Deixa eu pegar aqui uma ponteira para mostrar para vocês. Então, eu peguei aqui uma outra ponteira, liguei no meu canal 2. Essa aqui é a ponteira do meu osciloscópio, então a gente puxa ela aqui, ó, eu tenho um ganchinho aqui para facilitar para abraçar o circuito que eu quero medir, principalmente porque o osciloscópio ele é muito usado para testes e medição em circuitos eletrônicos. E o meu terra é um ganchinho aqui, ó, um jacaré que a gente chama. O meu osciloscópio ele tem esse plugzinho aqui, que é para ajudar a gente a encontrar o sinal. Então ele tem ali 5 volts e 1 Hz de frequência. E aí eu consigo estar procurando o meu sinal. Veja só, não está nem aparecendo aqui para mim, ó, o meu canal 2. Então eu preciso localizar o meu sinal. Ó, esse meu botão ainda está com um mau contato aqui para ajudar.
Ah, não vou conseguir usar, ele tá bem ruim o botão. Deixa eu tentar mudar aqui. Cadê? Ali, te achei. Bom, tá lá o meu sinal, ó. Então agora eu posiciono ele. Vou botar aqui de 5 volts. Então, o meu plug de calibração é 5 volts, ó. Então eu botei em 0,5. Ou é 0,5 volts? É 0,5 volts. Então, em 0,5 volts, ó, eu tenho um quadradinho. Eu já sei que ele está medindo correto a tensão. E aí eu posso ajustar o meu período aqui, ó. Então, esse meu plugzinho, ele me gera 0,5 volts e 1 kHz. Então, isso me ajuda para mim achar o meu sinal. E olha só, agora eu estou com 2 sinais, ó. Tanto o sinal do meu canal 1 quanto o sinal do meu canal 2. Às vezes fica até meio ruim da gente enxergar nesse tipo de osciloscópio, dependendo da frequência, a gente tem que ficar ajustando aqui para ficar da melhor forma possível para a gente visualizar. Isso, então, no meu osciloscópio analógico, totalmente analógico. O digital é muito simples. Ele tem um botãozinho aqui que eu aperto alto. E aí ele aciona alguns relés e já bota a melhor condição para mim na tela. E aí eu posso estar mexendo aqui na escala superior, minha frequência. Vou conectar o canal 2 dele aqui. Ele também tem o botãozinho aqui para mim fazer a minha calibração. Caiu então tá a aqui imagem, o meu... professor. Opa. Voltou. Aí. Então tá aqui os meus 2 sinais, ó. Tanto o canal 1 quanto o canal 2. Então vejam só, né? O meu canal 2, que é o amarelo, ele tá com 1 kHz, é uma frequência muito maior. Vejam que tá até ruim ali, ó, de enxergar, porque o de cima é de 60 Hz. Então as escalas deles são muito diferentes. Então fica até ruim da gente visualizar, né? Mas eu vou aumentar aqui para a minha escala do de cima também, ó. Eu botei agora 5 kHz em cima. Ó. O que isso quer dizer 5 kHz, né? O meu período está fazendo esse movimento, sobe, desce, até começar o próximo, 5.000 vezes por segundo. Então, a frequência quer dizer o tempo para completar um período. Então, a frequência de 60 Hz, que é a nossa rede elétrica, ele faz uma oscilação ali, né? Ele completa um período 60 vezes por segundo. Então, é bem rápido. E aqui agora eu estou com 5 kHz, ou seja, 5.000 vezes por segundo. E o meu de baixo eu estou com 1 kHz, ou seja, 1.000 vezes por segundo. E tem várias formas de ajustar, tem formas de estar combinando os sinais. Posso estar trocando os displays no digital aqui, no caso do digital, né? Eu posso fazer com que ele mostre para mim os valores de tensão já diretamente do meu sinal. Eu posso combinar os meus 2 sinais. Então, são várias funções que a gente utiliza para estar detectando problemas em circuitos eletrônicos, principalmente. Então, se eu tenho algum problema na minha rede, né, alguma distorção, olha só, ele mostra para mim, ó, eu estou simulando aqui como se tivesse uma distorção na rede, ó. Olha o meu sinal de cima lá.
Então, ele mostra para nós exatamente o nosso sinal elétrico. E o gerador de função, então, ele serve para nos auxiliar, né, nessa... injetar algum sinal em algum circuito. Então, eu consigo selecionar frequência, tensão e forma de onda. Vou mudar a forma de onda somente da azul lá. Minha onda quadrada, minha onda dente de serra, minha onda senoidal. Pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, o osciloscópio e o gerador de função, eles são utilizados basicamente para fazer testes em circuitos eletrônicos, verificar o sinal, amplificadores de áudio, a gente acaba utilizando para verificar o quanto está entrando de áudio, quanto que está saindo. O que acontece? O áudio, né, o som, é nada mais que uma onda. Eu até tinha em casa... esse meu telefone aqui, ele não tem mais o plug de P2, mas quando eu comecei a trabalhar na FTech, eu cortei um plug de fone de ouvido e eu mostrava para os alunos uma música tocando, e aí ele faz a onda. Então, o som, né, é uma onda eletromagnética e eu consigo estar medindo aqui no meu osciloscópio, por exemplo. Então, basta eu conectar o meu plug do meu áudio nas ponteiras e eu consigo estar verificando o meu som. Eu quero mostrar para vocês ainda uma medição de um circuito trifásico. Eu vou me deslocar ali para a sala da mecânica, onde tem um painel trifásico. Vocês aguardem 2 minutinhos aí, que eu já falo com vocês, tá certo? Beleza. Segurem aí. Oi. Bom, pessoal, estão aí ainda? Sim. Sim, estou. Tá sem áudio. Aí, agora sim. Então, eu estava dizendo que eu estou aqui no painel da frente da mecânica, na FTech. Então, eu tenho aqui um circuito trifásico. Vamos verificar quanto eu tenho de corrente em uma das fases aqui, ó. Como a escola está vazia, né? Eu estou aqui com 0,23 amperes. Então, não tem nenhum equipamento ligado, nada. Bem baixinho o meu valor de corrente elétrica. Mas o que eu queria efetivamente mostrar para vocês é a medição de tensão.
Deixa eu mudar aqui o meu multímetro. Deixa eu ver como é que eu vou fazer, porque me faltou mão aqui agora. Deixa eu posicionar ele aqui. Aí. Então eu coloquei o meu multímetro, eu não sei quantos volts eu tenho aqui nesse meu painel, e eu quero saber quantos volts eu tenho entre fases, entre duas fases aqui no meu painel. Então eu botei na escala maior de tensão. Vamos medir aqui, então. Olha só. Tô com 410 volts aqui no meu entre fases. Então minha tensão de linha, né? Ó, entre outras duas fases, 410 volts. O que acontece, né, pessoal? Como eu não tô com nenhuma carga ligado, nada, não tenho corrente, a tendência é que esse meu valor de tensão ele seja alto mesmo, né? Se eu colocar aqui entre o neutro e uma fase, olha só, 234 volts. Então é aquilo que nós estávamos falando, né? A tensão de linha, ou seja, a tensão entre fases, é raiz de 3 multiplicado pela minha tensão de fase, que é uma única fase só. Então, por isso que quando eu meço entre neutro e fase, eu tenho 234 volts. Se eu medir duas fases junto, entre elas, a diferença de potencial, né, minha tensão entre elas, agora eu tenho 410 volts. Então, fase neutro, 230. Entre fases, duas fases, 410. Se eu medir outras duas, né, porque eu só consigo medir de duas em duas, eu tenho 411. Então eu estou medindo diretamente aqui, ó, no meu barramento, na saída do meu disjuntor trifásico. Estou achando um valor de 414 volts, aproximadamente. Então, aquilo que nós já tínhamos falado, né, tem a tensão, quando nós temos uma fase, 220 volts, a tensão entre três fases, né, não vai ser 440. Vai ser 380, 390, de acordo com a nossa linha. Uma pergunta, pessoal? Não. Meu painel elétrico aqui de novo, senão o pessoal vai ver isso aqui desmontado, vai brigar comigo. Só um segundinho, pessoal. Eu acho que tinha uma aluna que tinha comentado que tinha um luxímetro. Ela tá por aí hoje? Não tá por aí hoje? Ela tinha até comentado de que traria o luxímetro para mostrar Oi, na Sor, aula. boa noite. Tudo Oi, bom? tudo bem? Tu não viu que eu quis até dar aula no teu lugar antes que eu te mutei? Não vi. Ah, sim, é verdade. Aqui para mim saber quem que é quem é difícil, porque são muitas pessoas que aparecem na tela, né? Fica difícil de enxergar quem foi que fez alguma coisa ou quem foi que falou. Tu tá com um equipamento por aí para mostrar para nós? Sim, só acho que a câmera do notebook não é muito boa. Não tem problema, é só para eu dar uma demonstrada pro pessoal. Aí eu até vou conectar. Acho que não. Eu tô no meu celular aqui, tá começando a chegar no fim a minha bateria, eu vou ficar conectado no computador aqui apenas agora. Deixa o mouse em cima do webcam. Ah, fica aqui. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Botando. Então, aqui tá ele, né? Ah, é bem ruim mesmo mostrar o contrário, né? Aqui tá ele. Eu não sei se vai dar para ver bem as teclinhas e coisas, porque a minha câmera é realmente bem antiga. Então, aqui em cima a gente tem o
o visor. Depois embaixo tem o on e o off, né? Também tem uma tecla que a gente consegue congelar, que é o hold. Aqui em cima tem a escala, né? Então, conforme os looks que tu vai medir, né? Tem a norma, então cada lugar, cada atividade precisa ter um lux correto para o desenvolvimento daquela atividade. E aqui a gente, então, vai poder aumentar a escala dele, né? Deixa eu ligar aqui. Daí a partezinha do sensor, então, ela vem tampadinha, fica sempre tampadinha, né? A gente vai retirar aqui e colocar mais ou menos onde o trabalhador está enxergando, onde vai ser o ponto de visão dele. E o senhor comentou que tem que ter cuidado, né, para não ficar encostando, não pode arranhar nada, porque senão ele vai dar alteração depois. Então a gente coloca aqui, né, vou virar aqui para a lâmpada e ele vai me mostrar aqui, ó. Tá dando para ver? Sim, dá para ver. Tá sim, tá dando para ver. Certo. Então aqui no meu quarto tá em 76 lux. Aí embaixo tem ali a escala que eu estou usando e tá escrito que é lux. Isso aí. Tenho então, também o... Oi? Pode falar. Não, eu ia só comentar com o pessoal, né, que a questão da escala é bem parecido, né, com o que a gente tem nos multímetros, nos alicates amperímetros. Então, a gente começa sempre pela maior escala, né, depois vai reduzindo para conseguir ter uma resolução melhor, né? Sim. Aqui que nem conforme a norma ali, se for um local de cirurgia, então vai ter que ser uma 20 mil lux, eu acho, mais ou menos. Numa atividade comum de escritório, eu acho que é em torno de 500 lux que tem que ter. Tem uma norma de luminotécnica, né, que diz para a gente quanto que tem que ser em cima da bancada, em cima da mesa de trabalho, os lux para aquela determinada atividade, né? Isso. NBR 5413. Isso. Isso aí, não lembrar. Tem também o decibelímetro aqui, que eu peguei. O decibelímetro, então, é para medir o som, né? E vai em cima dele essa almofadinha, que é para o vento não pegar e interferir na medição. E esse aqui é um instantâneo, então ele vai, conforme o som está acontecendo, ele vai coletando a informação. Aí o que tem de botão nele é para gravar. A gente pode escolher a curva que a gente vai usar também, porque quando a gente for simular o ouvido humano, a gente tem que trocar uma das configurações dele aqui também. O que mais? Acho que é isso. Esse aqui é bem simples, bem fácil de usar. Tá certo, obrigado. Colega. Obrigado por ter trazido para nós. Sim? Esse aí que é usado para fazer perícia? Sim, geralmente é esse aqui que o perito usa. Que ele é medição instantânea, né? Então ele pode levar lá no local e fazer a medição enquanto o operador tá ali trabalhando. Tem um outro também que tu vai colocar no operador e daí tu deixa um tempo para fazer uma média diária, né? Do quanto ele está exposto, mas aí esse é outro aparelho. Eles penduram tipo, uma espécie de cinto assim na calça, né? E aí ele fica monitorando. Isso, tem aqui também. Deixa eu mostrar. Esse aqui é um dosímetro, né? É um modelo mais antigo. Tem uns que são bem pequenininhos, que tu só consegue colocar ele com 2 grampinhos no ombro do trabalhador, né? Que daí não atrapalha tanto. Mas esse aqui é um pouquinho mais antigo. Daí também ele vai ter o microfonezinho, tu conecta, vai colocar na altura do ouvido do trabalhador, e daí ele tem as funções ali para te colocar para gravar. Aí a gente, né, coloca dependendo de que é a atividade, a gente coloca ali ele para gravar, e ele fica, depois ele vai tirar uma média diária daquela atividade do trabalhador. Esse aqui é um dosímetro. Também eles precisam ser calibrados, né? Eles têm os certificados deles e eles vão para fazer a calibração, então, anualmente.
Quando a gente está com essa questão de perícia e tudo mais, questão mais judicial, né? É importante que os equipamentos sempre estejam calibrados, né? Para estar garantindo de que eles estão medindo corretamente, né? Até eu tenho em casa um terrômetro também para fazer a medição de terra, mas eu me lembrei do terrômetro quando eu cheguei aqui na FTech. Aí na nossa próxima aula eu mostro para vocês. Eu acabei vindo aqui na FTech porque aqui tem mais. Eu sabia que tinha mais algumas variedades de multímetros e também de osciloscópios e gerador de função que eu não tenho em casa para estar mostrando para vocês. Pessoal, essa questão que a colega comentou de gravação, né? Alguns multímetros, alguns alicates, amperímetros também tem essa função, então tu consegue estar deixando lá no teu ambiente que tu quer estar medindo a corrente, por exemplo, né? Tu consegue ou estar fazendo uma média das medições ou pegando os valores máximos de corrente que está passando ou até mesmo de tensão. Existem outros tipos de equipamentos, por exemplo, o watímetro, né, o analisador de energia, que infelizmente eu não tinha nenhum para estar trazendo para mostrar para vocês, mas sabendo o princípio de funcionamento, né, do multímetro, do alicate amperímetro, de todos esses que a gente passou hoje, vocês conseguem estar utilizando praticamente qualquer instrumento de medição aí, basta estar pegando o manualzinho de instrução dele para estar verificando como que ele funciona. O próprio megômetro ali, ele veio com o manualzinho junto, vocês conseguem estar olhando para ver onde é que coloca as ponteiras, né? Como é que faz a medição. Então, geralmente esses equipamentos, até os mais simplesinhos, eles vêm com algumas instruções junto, né? Sempre é importante, pessoal, colocar, quando vocês não conhecem o valor da grandeza, né? Coloca na maior escala, no maior valor, para começar a fazer as medições. Depois vai baixando, né? Para conseguir uma resolução melhor. Não meçam resistência, de forma alguma resistência ou continuidade, utilizando um circuito energizado, né? Tendo corrente, tendo tensão, o circuito precisa estar desenergizado, senão vocês vão danificar o instrumento. E basicamente cuidar para o instrumento não cair no chão, não bater, né? Principalmente esse que a colega mostrou ali, que ele tem um sensorzinho mais sensível, o anemômetro, que também tem um sensor mais sensível, cuidar para não estar arranhando a lente, para não estar danificando o sensor. E no mais, acho que é isso, pessoal. Não sei se alguém tem alguma dúvida ainda com relação a instrumentos de medida, algum questionamento, alguma curiosidade. Então, pessoal, dito isso, a ideia hoje era de estar mostrando esses vários instrumentos para vocês, esses vários instrumentos de medição. E agora, então, são 15 para as 9, a atividade já deve estar liberada lá no Moodle para vocês estarem fazendo. Então, eu peço que vocês aproveitem agora esse tempinho para fazer a atividade, vocês vão ver que ela é bem tranquila, questão de 15, 20 minutinhos, vocês já conseguem resolver todas as questões. E, basicamente, as questões são mais focadas nessa parte de instrumentos de medição e no que a gente já viu em aula até agora, né? Então, relembrando, essas atividades, elas vão compor a nota de grau A de vocês já fizeram uma atividade, hoje vão fazer a segunda, e daqui 2 semanas vocês vão fazer a terceira. Essas 3 atividades é o que vai dar a nota de grau A de vocês. E aí depois nós vamos apenas fazer uma prova para grau B. Certo, pessoal? Então, pessoal, agora vocês podem... Beleza, professor. Podem desconectar, eu também vou desconectar e guardar toda essa bagunça aqui na FTech. Podem estar fazendo atividade e na semana que vem nos encontramos aqui de novo. Feito, boa noite. Certo, pessoal, uma boa noite. Boa noite. Uma boa semana a todos. Boa noite, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.